Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos. Antes de começar a falar, a gente tem que pensar no que é o átomo. O átomo, ele é uma partícula microscópica. O que é uma coisa microscópica? Microscópica é algo que a gente não consegue enxergar a olho nu. É muito pequenininho a ponto de não poder ser visto a olho nu. Então o átomo, ele é bem pequenininho, não dá pra gente enxergar o átomo. E tudo é composto por átomo. Esse casaco é composto por átomo. Nós somos compostos por bilhões de átomos. E os átomos nada mais são do que a menor porção da substância, tá? Lembra que a gente falou de matéria? O que é a matéria? A matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa, correto? Então, a porção microscópicazinha de cada substância, de cada matéria, é o átomo. Então agora a gente vai entender como funciona o átomo. Então vocês têm que ter uma imaginação boa para poder entender e imaginar o que acontece com o átomo, já que a gente não consegue enxergar o olho nu, tá? E você tem que pensar o que também? Isso tudo foi evoluindo gradativamente ao longo da história, entendeu? A química, ela é uma das ciências mais recentes. Recente que eu digo assim, já tem muito tempo. Porém, em comparação com a física, com a matemática, ela é a ciência mais recente. Então, ela foi evoluindo aos poucos. As coisas foram sendo descobertas aos poucos. E ainda muita coisa pode ser descoberta na química, entendeu? Muita coisa ainda. Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar dos modelos atômicos. Como eles foram surgindo e como eles foram evoluindo gradativamente. Então, a gente vai conseguir entender a evolução dos modelos atômicos para chegar no modelo que é usado atualmente, tá? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de imaginação mesmo para poder ir imaginando o que acontece numa coisa tão microscópica. Mas eu vou tentar fazer de um jeito que seja bem didático e bem devagar mesmo para a gente conseguir entender, tá? Vamos lá. O primeiro modelo que surgiu foi o modelo de Dalton. Isso lá em 1803. 1803, ó, pra vocês terem uma noção. O que ele achava? Ele não tinha experimentação nenhuma sobre isso. Era do campo das ideias. Ele achava que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar. Então esse modelo é chamado de bola de bilhar por isso. Ele comparava o átomo a uma bola de bilhar. Já viram como é uma bola de bilhar? A bola de bilhar é esférica, maciça e indivisível, não é? Uma coisa assim dura, inquebrável, maciça e esférica. Então ele comparava o átomo com a bola de bilhar. Aí eu botei um exemplo aqui para vocês imaginarem como ele achava que aconteciam as reações químicas. Vamos lá. Na formação da água, a água não é H2O? Não tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio? Ele achava que as moléculas de H2 se colidiam com a molécula de O2, gerando a água, que seria uma bola de bilhar do oxigênio, né? E duas bolinhas de bilhar do hidrogênio. Ó, considerando que essa bolinha preta é o hidrogênio e essa bolinha de bilhar branca é o oxigênio. Ele achava que através da colisão entre esses átomos geravam outras substâncias. Então ele achava que a água nada mais era do que uma bola de bilhar de oxigênio com duas bolinhas de bilhar de hidrogênio. Entenderam como é que funcionava? Ele não tinha como provar, era simplesmente a ideia que ele tinha. Então ainda era parte do campo das ideias. Então vamos ver o próximo modelo? Então, galera, depois do modelo de Dalton, veio o modelo de Thomson. No caso de Thomson, ele já conseguiu descobrir coisas através da experimentação. Foi quando começou a evoluir a química mundialmente, né? E aí, através de experimentos, conseguiram verificar coisas no átomo que antes não podiam ser vistas. Então, o que Thomson viu? Ele fez um ensaio, um experimento chamado tubo de raios catódicos, tá? Vocês não precisam se preocupar exatamente com o experimento, porque ao longo da vida acadêmica de vocês, lá no primeiro, segundo, terceiro ano, vocês vão entender melhor algumas coisas que aconteciam no experimento.
Porém, o que eu quero que vocês entendam é o que o experimento conseguiu dar de resposta, entendeu? Ó, ele usou um experimento chamado tubo de raios catódicos. Nesse experimento, ele tinha uma bateria, que era a fonte de energia dele, né? Com uma alta tensão. E aí ele tinha um polo positivo e um polo negativo. Positivo com positivo se repelem. Negativo com negativo se repele também. Positivo com negativo se atraem. Lembram disso? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Vocês nunca podem esquecer isso, que isso é um fator importante em várias áreas da química. Então, sabendo disso, o que aconteceu? Ele inseriu uma amostra nessa alta tensão e houve a produção de feixes de luz em direção ao polo positivo. Se houve um feixe de luz dessa amostra que ele jogou para o polo positivo, isso quer dizer o quê? Se for para o polo positivo, isso que foi gerado foi negativo, certo? O que ele viu então? Esse feixe de luz produzido que foi ali para a direção do polo positivo era o elétron. No modelo de Thomson, houve a descoberta do elétron. O que ele viu? Ele viu que, o átomo é neutro, porém ele possui partículas subatômicas, que no caso foi essa partícula subatômica negativa que ele viu que existia no átomo, que ele deu o nome de elétron, que foi dado o nome de elétron. Qual a importância do elétron na nossa vida? Adoraria estar na sala de aula fazendo essa pergunta para vocês, mas não dá para ter essa interação com vocês, então eu vou responder. O elétron, graças a ele que a gente tem eletricidade. Olha o nome, eletricidade, vem de elétrons. A eletricidade nada mais é do que fluxo de elétrons. Então, ele descobriu, a partir desse modelo de Thomson, a existência do elétron. Foi a partir daqui que o elétron foi descoberto, né? Então, nessa época, o modelo do Thomson era o modelo pudim de passas. Pudim de passas? Pudim de passas. Por quê? Ele achava que o átomo era neutro, porém ele tinha elétrons espalhados por todo o átomo. Ele achava que os elétrons estavam espalhados homogeneamente. Vou botar aqui para vocês lembrarem, quem estiver copiando tudinho direitinho. Elétrons distribuídos homogeneamente. Então, a gente aprendeu que lá no modelo de Dalton, o modelo era chamado de bola de bilhar. Agora a gente viu, pelo modelo de Thomson, o modelo é o pudim de passas. Tá bom? Vamos para o próximo modelo? Então, galera, o terceiro modelo foi o de Rutherford. Para mim, ele foi o cara que mais contribuiu para as informações que a gente tem para o átomo até hoje, tá? Acho que ele foi um cara fundamental, sim, para a época. Esse modelo foi proposto em 1911 e agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Também houve uma experiência, ou seja, tudo ali, a partir de um momento, foi ficando mais realista, porque eles tinham experimentações que ajudavam a eles entenderem as coisas que aconteciam no átomo. Então vamos lá. Modelo de Rutherford. O que ele fez? Tentem entender. Ele usou uma partícula radioativa. Não se preocupem que no primeiro ano vocês vão entender como funciona a radioatividade. Não vou entrar nesse mérito porque eu não quero confundir a cabecinha de vocês, tá? Foi o que eu falei pra vocês. Vocês não precisam entender o que é exatamente o experimento. Você tem que entender a resposta que o experimento dá, tá? Pra gente entender o modelo atômico. Então o que acontece? Ele usou uma partícula chamada partícula alfa, que é uma partícula positiva. É isso que vocês têm que entender, que a partícula que ele usou é positiva, né? Tá. O que ele fez? No experimento dele, ele tinha uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro, como eu falei pra vocês, é composta por vários átomos, certo?
Ele podia ter usado outro material, mas ele usou uma lâmina de ouro. Como eu falei pra vocês, esse casaco aqui tem vários átomos, esse quadro tem vários átomos, tudo é composto por vários átomos. Então pensem que a lâmina de ouro é composta por vários átomos, certo? O que ele percebeu ao fazer um experimento lá, radioativo lá que ele estava fazendo? Ele percebeu que ao lançar essa amostra positiva, a maioria passava pela lâmina de ouro, a maioria, a grande maioria, muito passava pela lâmina de ouro, um pouquinho só se desviava, tá? E menos ainda repelia. O que ele percebeu então com isso? Dentro do átomo existia vários espaços vazios, porque a amostra conseguia passar, a maioria da amostra passava, uma parte desviava, ou o que isso queria dizer? Que se uma parte desviava, existia partes negativas, né? Porque a amostra que estava sendo lançada era positiva, não era? Se uma parte estava sendo desviada, é que ela estava passando pela parte negativa. E uma parte repelia. A menor parte repelia, ou seja, existia alguma parte positiva. Foi aí que ele propôs o modelo sistema planetário. Por quê? Se só uma parte repelia, existia uma parte pequenininha positiva. Então, ele imaginou que existiria um núcleo, vou botar aqui núcleo, positivo. Existiria um núcleo positivo, já que só uma partezinha se repeliu. E existia em volta desse núcleo uma coisa que ele chamou de eletrosfera. Essa eletrosfera era onde ficavam os elétrons. Então, a proporção desse átomo na cabeça dele era como se fosse uma bolinha de golfe no meio do Maracanã. Ou seja, é um átomo bem condensadinho, bem pequenininho, por uma eletrosfera enorme, tendo os elétrons. Então, era isso aqui, ó. A maioria passava, ou seja, existiam vários espaços vazios. Aqui tudo é espaço vazio dentro do átomo, tá vendo? O que desviava era quando batia nos elétrons e o que repelia era o que batia no núcleo. Por que positivo com positivo não repele? Então, a menor coisa era algo positivo, que repelia. Entenderam isso? Então, ele propôs esse modelo aqui, sistema planetário. Foi a primeira vez que o átomo foi dividido em regiões. Tinha a região positiva, que era o núcleozinho pequenininho, e tinha a região negativa, que era onde ficavam os elétrons na eletrosfera. Só que tinham dois problemas. Primeiro, como algo tão positivo conseguia ficar tão pequenininho junto ali sem repelir? Tá entendendo? Se existiam várias partículas positivas aqui, nesse núcleo, como eles conseguiam ficar ali todo mundo aglomeradinho, sem repelir? Aí ele pensou, existe alguma coisa aqui que segure essa carga positiva, que impeça essa repulsão no núcleo. Então, existência dos nêutrons. Os nêutrons são partículas neutras. Vou botar aqui partícula neutra. Então, para justificar o núcleo tão pequeno, juntinho ali, sem repulsão, ele propôs que existia ali um núcleo composto por partícula positiva, que eram os prótons. Então, galera, o que acontece? O núcleo era formado por partículas positivas, que eram os prótons, e entre esses prótons existiriam o quê? Nêutrons. Esses nêutrons ali, juntamente com os prótons, iam fazer com que a carga positiva ficasse acomodada de forma a não repelir. Tá entendendo? Então ali, ele conseguiu explicar que o núcleo conseguia ser tão condensado, tão pequenininho, tão positivo ali sem haver repulsão, por causa da presença dos nêutrons, que ajudariam ali a neutralizar, né, a carga positiva ali, evitando uma repulsão. Esse problema ele conseguiu resolver. Só que o segundo problema que ele não conseguiu resolver era
como os elétrons ficavam em volta do núcleo positivo, sem ser atraído. Positivo com negativo não se atrai? Então, se o núcleo estava ali positivo, como que os elétrons não eram atraídos ali para o núcleo? Como eles conseguiam ficar ali em volta do núcleo sem ser atraído? Esse era o problema que ele não conseguia explicar. E é aí que vai entrar o próximo modelo, que vai conseguir explicar isso e completar esse modelo de Rutherford, tá bom? Então, galera, o último modelo que eu vou falar para vocês é o modelo de Bohr. Hoje em dia, ele é chamado de modelo Rutherford-Bohr, porque na realidade o Bohr, ele complementou o modelo de Rutherford, entenderam? Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu responder aquele último questionamento que eu fiz. Se o modelo fosse aquele de Rutherford, ele não saberia como esses elétrons conseguiriam ficar aqui em volta sem ser atraído pelo núcleo. O que Bohr sugeriu? Que, na realidade, o átomo era composto por uma eletrosfera circular. Ou seja, eram órbitas circulares, né? Que os elétrons estariam aqui, espalhados nessa eletrosfera. E eles teriam energia constante, girando ali na órbita que ele tivesse. O que ia acontecer? Ele viu que existe energia quantizada. É meio difícil de entender na cabecinha de vocês, mas eu vou tentar fazer de uma forma que vocês entendam fácil. O que é energia quantizada? A energia quantizada é que ela, quando ela for ganha, ela tem que ser perdida. O quantum. Vocês vão ver essa parte de modelo atômico no primeiro, no terceiro ano de novo. Então, não se preocupe. O que vocês têm que entender é que o elétron, ele estava ali na órbita circular dele, constantemente. Ele, ao ganhar uma energia, vamos supor esse elétron aqui, ele está aqui, nessa camada dele aqui. Ao ganhar energia, ele vinha para camadas mais externas. E ficava ali, com a energia que ele ganhou. É o chamado excitação do elétron. Ele foi excitado, foi para camadas mais externas. Quando, em algum momento, ele ia ter que perder aquela energia, ok? É igual a gente não ganha energia, a gente come um prato de macarrão, ganha uma energia, a gente vai correr. Uma hora a gente cansa, perde essa energia. Mesma coisa com o elétron. Ele vai ganhar essa energia, vai para camadas mais externas, está excitado. Ao perder essa energia, ele volta para a camada inicial dele. Foi o que eu coloquei aqui, ó. O elétron ganha energia, iria para camadas mais externas. Ao perder essa energia, emitiria luz, que pode ser chamada de fóton ou onda eletromagnética, e voltaria para essa camada que ele estava, entendeu? Então vamos lá. Ele estava aqui. Há uma energia constante na camada que ele estava. Ao ganhar energia, ele foi para uma camada mais externa, né? Estava ali excitado. E ao perder essa energia, ele retorna para a camada inicial dele, emitindo luz. Essa luz pode ser chamada de fóton, de onda eletromagnética. Entendeu? Então ali, ele estava ali, foi excitado, ao perder, emitiu luz. Entenderam isso? Então, esse modelo aqui é o que a gente usa para estudar o átomo, tá? Entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem me deixar mensagem, porque eu sei que essa parte da matéria é um pouquinho mais complexa, justamente por ela tratar de um assunto microscópico, a gente tem que ter um pouquinho de imaginação, mas eu espero que vocês tenham entendido. Me mandem qualquer dúvida lá pela plataforma, pela escola web, que eu respondo na mesma hora ou um pouquinho depois, se vocês mandarem atrasada a pergunta. Mas me perguntem, eu tô aqui à disposição de vocês para ensinar vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido mesmo. Essa parte é dificinha. Eu vou mandar exercícios na aba tarefas para vocês, tá? E é isso, a gente se vê na semana que vem novamente. Beijo!